Vamos abrir a Bíblia no livro de Esdras. Esdras capítulo 9. Esdras, capítulo de número 9. A partir do versículo 1. Eu lembro que no dia que eu fui ordenado ao ministério pastoral, nesse dia que eu preguei no púlpito aqui da igreja, a minha mãe estava aqui comigo, Escuta isso aqui. Aí a minha mãe estava sentada lá do lado de fora, num banco que tinha ali, e aí senta uma senhora do lado da minha mãe e fala assim: tadinho dele, olha só, tá tão nervoso que nem sabe o que faz. Aí a minha mãe olhou para ela e falou assim: glória a Deus, querido. E começou a orar pela minha vida, Hoje eu estou assumindo o ministério ali na igreja. Eu tenho a oportunidade de estar aqui a minha mãe comigo, mas também está aqui a minha noiva, a Virgínia está aqui hoje, Queria que vocês aplaudissem a vida da minha mãe, da minha noiva que está aqui comigo. Então, nesse momento tão especial, há 10 anos atrás eu tinha minha mãe. Agora eu tenho a minha mãe e tenho a minha noiva, irmãos. O negócio está só melhorando, amém? Daqui 10 anos eu vou ter minha mãe, minha noiva e os bacuri correndo, Papai, papai! Segura aí, menino, fica calmo aí, respira, tá tudo bem. Amém, irmãos? Esdras capítulo 9, versículo de número 1. Assim diz a palavra do Senhor. Depois que foram feitas essas coisas, os líderes vieram dizer-me: o povo de Israel, inclusive os sacerdotes e os levitas, não se mantiveram separados dos povos vizinhos, e suas práticas repugnantes, como as dos cananeus, dos hititas, dos ferezeus, dos jebuseus, dos amonitas, dos moabitas, dos egípcios e dos amorreus. Eles e os seus filhos se casaram com as mulheres daqueles povos, e com eles se misturaram a descendência santa, com eles misturaram a descendência santa. E os líderes e os oficiais estão à frente nessa atitude infiel. Quando ouvi isso, rasguei a minha túnica e o meu manto, arranquei os cabelos da cabeça e da barba e me sentei estarrecido. Então todos os que tremiam diante das palavras do Deus de Israel reuniram-se ao meu redor por causa da infidelidade dos exilados, e eu fiquei sentado ali estarrecido até o sacrifício da tarde. Vai lá comigo para o versículo de número 15, por favor. Verso 15 diz: ó Senhor Deus de Israel, Tu és justo, e até hoje nos deixastes sobreviver como um remanescente. Aqui estamos diante de Ti com a nossa culpa, e embora saibamos que por causa dela nenhum de nós pode permanecer na Tua presença. Senhor, obrigado pela Tua palavra. Fala aos nossos corações, ó Deus, nessa noite. Ajuda-nos, ó Deus, a receber a Tua palavra. Nós oramos em o nome de Jesus. E quem crê, diga amém. Irmãos, eu acho que é claro para cada um de nós, para todos nós, a importância que o povo de Israel possui no desenvolvimento do plano de Deus para a salvação da humanidade. Eu acho que fica muito claro para nós como Israel é importante na estrutura do plano de Deus, que tem como objetivo o nascimento do seu filho para a salvação dos homens. E isso acontece, irmãos, porque quando Deus criou os seres humanos, preste atenção,
Deus estabeleceu com os nossos pais, com Adão e Eva, um pacto que nós conhecemos como o pacto das obras. Deus disse assim para o primeiro casal: de toda sorte de árvore do jardim, vocês podem comer livremente, mas da árvore que se encontra no meio do jardim, dela você não deve comer, porque no dia em que dela comerdes, certamente morrerás. Então perceba, querido, que toda a estrutura que Deus havia criado e dado ao primeiro casal no jardim, dependia única e exclusivamente deles para desfrutar daquela estrutura. Deus disse: se vocês obedecerem, vocês vão experimentar do conforto, da graça e do amparo da minha presença. Mas se vocês desobedecerem, então vocês irão sofrer o prejuízo da desobediência e vão perder essa estrutura do jardim e a relação de proximidade comigo. E todos nós sabemos que o primeiro casal pecou, rompendo o pacto das obras, se distanciando de Deus. É por essa razão que Deus desce ao jardim, e ao descer ao jardim e perceber a desobediência do primeiro casal, Deus então firma um novo pacto. Deus firma então uma nova aliança, um novo concerto. Em Gênesis capítulo 3, verso 15, o texto bíblico diz que Deus promete levantar um descendente nascido de mulher, e esse descendente vai esmagar a cabeça da serpente, apesar de ter o seu calcanhar ferido. Perceba, meus irmãos, até a queda de Adão e Eva, toda a estrutura da ordem criada dependia da obediência do primeiro casal. Mas após a queda, Deus então diz que a partir de agora, toda a realidade da redenção e da permanência do homem da sua presença não virá da obediência, da força, da capacidade dos seres humanos. Deus diz que a partir de agora, tudo que o ser humano precisa para viver na sua presença vai depender única e exclusivamente dele mesmo. E preste atenção, nesse sentido, o primeiro casal se torna um modelo para nós. Modelo do quê? Modelo de que não importa em qual condição o homem esteja, a mais perfeita possível. Não importa se o homem está num relacionamento com Deus de maneira perfeita e se ele é um ser humano perfeito. A bem da verdade é que, ainda que o ser humano esteja na condição mais apropriada possível, ele não dá conta em si mesmo de sustentar a sua permanência diante de Deus. Adão era perfeito, estava em um lugar perfeito e numa estrutura de relacionamento clara, abrangente, aberta com Deus. Mas preste atenção, apesar de toda essa condição, o homem não foi capaz de se sustentar nessa realidade. Por quê, irmãos? Porque se nós não fomos sustentados pela graça de Deus, ainda que nessas mesmas condições, todos nós estamos passíveis de falhar. O pacto da graça, irmãos, é como uma proclamação de Deus a nós, dizendo que somente por Deus, por sua graça e por sua misericórdia é que podemos permanecer diante da sua presença. Agora, é verdade que Deus firma esse pacto, que nós chamamos pacto da graça, porque depende única e exclusivamente dele, mas ele administra esse pacto na história de maneiras distintas. Deus administra essa nova realidade de formas diferentes. Exemplo, Deus vai administrando o seu pacto com Noé, Deus vai administrando esse pacto com Abraão, dando surgimento ao povo de Israel, e Deus administra esse pacto de forma muito clara, através da lei estabelecida, através da vida de um homem chamado Moisés. Depois que Deus libertou os israelitas com o braço estendido e mão poderosa, depois de 400 anos de escravidão, Deus então os leva
por 3 meses por um deserto, aonde eles vão parar no Monte Sinai por 1 ano. E ali Deus então vai dar leis para esse povo, regulamentos para esse povo. Agora escute aqui. A intenção de Deus, ao dar as leis através de Moisés, administrando o pacto da graça, não era para que por meio da obediência à lei, o homem pudesse encontrar salvação. Nós erramos quando pensamos que a intenção de Deus ao dar a lei era para que por meio da obediência à lei o homem fosse salvo. Paulo diz: a salvação nunca foi intencionada para ser recebida como mérito. Paulo diz que a lei não invalida a promessa aos Gálatas. Por quê, irmãos? Porque Abraão não foi justificado pela lei. A Bíblia diz: creu Abraão em Deus, e isso lhe foi imputado como justiça. Perceba que a justiça de Abraão diante de Deus não veio pela prática da lei, mas veio pela fé. De sorte que tanto os antigos quanto nós somos salvos apenas de uma maneira. E que maneira é essa? Pela confiança que nós depositamos em Deus. Os antigos depositavam a confiança na salvação que viria, e nós depositamos a confiança na salvação que já veio, a saber, Jesus Cristo. A lei foi dada com outro propósito, irmãos. Qual é o propósito da lei? O próprio decálogo, a própria lei de Moisés vai dizer para nós a importância ou a razão da lei. A lei começa dizendo: ouve Israel, eu sou o Senhor, o teu Deus, que te tirou da terra do Egito e te tirei da casa da servidão. Amarás o Senhor, o teu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma e com todas as tuas forças. E Deus diz: não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, não farás para ti imagem ou escultura de coisas no céu, na terra ou debaixo da terra, e guardarás o sábado como um dia santo, para que nele você possa santificar o nome do Senhor. Para que a lei foi dada, irmãos? A lei foi dada como uma regulamentação da relação de amor entre Deus e Israel, entre Israel e Deus. O povo é chamado a confiar em Deus, para que por meio da confiança receba dele a sua ação graciosa para experimentar a salvação. E a lei então é dada para que agora, nessa relação de confiança com Deus, o amor por Deus seja desenvolvido. Mas amor, irmãos, amor não é sentimento, amor é mandamento. Amor é responsabilidade. Portanto, essa relação de amor entre o povo e Deus deveria ser demonstrada através da obediência a mandamentos. Não é isso que Jesus nos diz? Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Perceba então que a relação de amor com Deus e o seu povo era demonstrada então por meio da obediência e da observação da lei que fora entregue aos filhos de Israel. A salvação é pela graça, mas a relação de amor é mediada por obrigações, é mediada por regras. E todo casal sabe que amor é demonstrado através de responsabilidade, compromisso e cumprimento de obrigações. Amor é mais que sentimento. Agora, o texto que nós acabamos de ler nessa noite mostra para mim e para você que os filhos de Israel, diante dessa condição e ordenanças, eles não conseguiram cumprir a lei de Deus. Mesmo após terem passado por muitos juízos, porque o povo constantemente se desviava de Deus. Eu gostaria só de ressaltar um detalhe muito importante para você.
que dos pecados cometidos por Israel, dos pecados que Israel cometeu no Antigo Testamento, um pecado era recorrente, e contra esse pecado, Deus levanta os profetas para fazer constante denúncia. E sabe qual é esse pecado? Idolatria. Parece que o principal pecado de Israel, e contra o qual Deus tem a maior aversão, é com o fato de Israel se voltar para os ídolos. E por quê, irmãos? Muito simples. Porque à medida em que Israel rompia com o Deus verdadeiro para se entregar aos deuses falsos, Israel começava a ter a sua realidade de vida, seja ela espiritual ou social, conformada à realidade desse ídolo. O Salmo 105 vai dizer para mim e para você que os ídolos são vãos. Por quê? Porque tem olhos, mas tem ouvidos, tem mãos, mas tem pés, mas não podem andar. E o salmista então declara o seguinte, preste atenção nisso aqui: tornem-se semelhantes a esses ídolos, aqueles que o adoram. Por que que Deus se revolta tanto contra Israel e permite que a sua ira alcance os israelitas, quando esses estão se voltando para os ídolos? Porque, irmãos, o ídolo nada é, o ídolo é vazio. Quando Israel estava trocando Deus pelos ídolos, Israel estava trocando o único Deus e a sua glória por um ídolo que nada é e não possui glória nenhuma. Agora, queridos, escute isso aqui: a glória de Deus não apenas é vista no esplendor de Deus, na forma graciosa como Ele se manifesta no nosso meio. A glória de Deus também é vista no seu povo. A glória de Deus também é vista em nós. À medida em que nós adoramos a Deus, a nossa vida vai sendo conformada a Ele, e portanto, nós passamos a ser o espelho, o reflexo da sua glória. À medida em que Israel adorava a Deus e se voltava para Ele, a glória de Deus era refletida sobre Israel e em Israel, abençoando a realidade espiritual e civil de um povo para desfrutar da prosperidade de Deus. Mas quando o povo se voltava para os ídolos e passava a adorá-los, Deus então os entregava a uma realidade degradante. Por quê? Porque o ídolo nada é. Deixa eu só dar um exemplo disso aqui para seguir em frente. Quando você olha para o livro de Oséias, você descobre que Deus está, através de Oséias, denunciando a idolatria do povo de Israel, mais uma vez. E qual é o ídolo que está sendo adorado? O ídolo que está sendo adorado por Israel é Baal. Agora, a palavra Baal, ou o nome Baal, significa fertilidade. Diga comigo, fertilidade. O que significa? Significa que Israel adorava Baal porque acreditava que o Deus responsável por sua colheita e o Deus responsável pela multiplicação do povo era quem, irmãos? Baal. Israel dizia: é Baal que nos está prosperando, é Baal que está multiplicando o nosso povo. E sabe o que é que Deus diz? Olha o que Deus diz para Israel. Deus diz assim através de Oséias: ah, é Baal que está multiplicando vocês? Ah, então é Baal que está fazendo florescer a colheita de vocês? Ah, ótimo! Já que é Baal o responsável pela colheita de vocês, então que Baal faça isso. Estou entregando vocês nas mãos de Baal. E sabe o que aconteceu quando Deus permitiu que toda a realidade do povo dependesse de Baal? Sabe o que aconteceu? A Bíblia diz: a colheita acabou, e as mulheres começaram a perder os seus filhos, porque Baal é um Deus vazio, nulo, que nada pode fazer pelo seu povo, nada pode fazer pelos seus adoradores. Mas porque Israel preferia adorar um Deus vazio, eles ficaram tão vazios quanto o seu Deus. Deus
denuncia o pecado do povo. E é verdade que por muitos momentos na história de Israel, Israel foi rompendo com Deus, se voltando para os ídolos. E é por essa razão que Deus permitiu que o reino do norte fosse destruído pelos assírios e o reino do sul fosse levado para o exílio na Babilônia, onde permaneceram por 70 anos. Irmãos, se você nunca leu o livro de Jeremias, leia. Se você nunca leu Lamentações de Jeremias, leia. Porque esse povo sofreu tanto no tempo do exílio, que a Bíblia diz que eles beberam a sua própria urina para tentar matar a sua sede, comeram as suas próprias fezes para tentar matar a sua fome. O profeta Jeremias diz que as mulheres brigavam para quem ia devorar primeiro o seu filho. A Bíblia diz que as mães desejavam comer a placenta dos seus filhos para tentar matar a sua fome. Esse foi o estado de destruição a que Deus permitiu que os israelitas passassem por causa do seu pecado. E agora o povo está de volta na sua terra. Ciro, rei da Pérsia, assume o controle das nações e ele permite então que o povo volte para a sua terra através da liderança de Esdras. E ao voltarem para a terra, o povo se estabelece e constrói o templo e repara uma parte dos muros. Mas não é impressionante? Esse povo vai obedecer a Deus, irmãos? Sim ou não? Esse povo vai se voltar para a lei de Deus e andar nos seus caminhos? Sim ou não, irmãos? Não. Mesmo diante de tudo que eles passaram, o texto que nós acabamos de ler nessa noite diz que ainda assim o povo se deu em casamento às mulheres dos outros povos. E sabe qual era o pecado imediato que Israel cometia quando se casava com outras mulheres dos outros povos? Sabe qual que era? Sabe qual que era? Idolatria. Mesmo tendo passado por tudo que passaram, esse povo ainda assim continua desobedecendo a Deus. O que mostra para nós, irmãos, preste atenção, que o problema desse povo não era ignorância quanto aos mandamentos de Deus. Esse povo não era ignorante quanto às ordens de Deus. O problema desse povo não era falta de conhecimento. O problema desse povo era falta de capacidade. O problema desse povo era falta de poder. Se você olha para o livro de Neemias, você vai ver o mesmo cenário. Pouco tempo depois, Israel passa por uma invasão, os muros são destruídos, e Neemias, dentro do palácio, ouve a notícia da desolação de Jerusalém, e o seu coração é entristecido. Por 3 dias ele chora diante de Deus, e suplicando a Deus por uma oportunidade, para de alguma forma poder ajudar o povo. A Bíblia diz que quando ele comparece diante do rei, o rei olha para ele e diz: cara, por que seu semblante está triste? Você nunca esteve assim na minha presença? O que está acontecendo com você? E ele diz: como é que eu posso estar feliz? Minha cidade está destruída, o povo está desolado, as pessoas estão sofrendo. O rei diz para ele: o que é que você quer? Ele diz: eu quero voltar para Jerusalém, e eu quero ajudar o meu povo. E ele é enviado com cartas de autorização e com todo o material necessário para reconstruir os muros. A Bíblia diz que ele anda por 3 dias, observa a cidade, observa os muros, e então eles começam a iniciativa de reconstruí-los. E em 52 dias, em tempo recorde, os muros de Jerusalém são reconstruídos. Só que Neemias percebe que a maior destruição do povo não é a cidade, mas é a falta da presença de Deus, a falta do caráter de Deus no povo. Por isso a lei é lida. O escriba Esdras se levanta no meio do povo sobre uma plataforma, e a Bíblia diz que das 9 horas da manhã até o meio-dia, Esdras lê ao povo a lei de Deus. E depois de 3 horas de pregação e leitura da escritura e explicação de texto por texto, versículo por versículo, a Bíblia diz que por 3 horas o povo chora e se arrepende diante de Deus. No capítulo 9, verso 36, a Bíblia diz que eles firmam um acordo, um pacto. Sabe qual é o pacto? Nunca mais, Deus, nós vamos te desobedecer. Nunca mais, Deus, nós vamos fazer isso. Nunca mais. Deus, nós nos comprometemos
em andar nos seus caminhos. Deus, nós vamos guardar a tua lei. No capítulo 10, o último versículo, eles se comprometem a serem leais com o templo de Deus, com as ofertas de Deus. E você acha que eles conseguem? Sim ou não? Sim ou não, irmãos? Não. No capítulo 13, você lê o capítulo e você descobre que o povo está se casando com as mulheres dos outros povos. O povo não está sendo fiel nas ofertas. O povo está quebrando o sábado e transgredindo os mandamentos e as ordens do Senhor. O que mostra para nós que o que faltava a esse povo não era conhecimento. O que faltava a esse povo era capacidade. E talvez essa seja a realidade de muitos de nós aqui. Quantos de nós não estamos na mesma situação, dizendo para Deus: Deus, eu nunca mais vou fazer isso. Deus, eu estou assumindo com o Senhor nessa noite, aleluia, o compromisso de nunca mais desobedecer ao Senhor nesse sentido. O que acontece? 3 dias depois, está lá você errando de novo. O que isso mostra? Isso mostra que não nos falta conhecimento, irmãos. O que nos falta é capacidade. Porque a bem da verdade, querido, é que nesse novo tempo que Deus está trazendo sobre nós, que nós chamamos de pacto da graça, nós não somos chamados para andar na força do nosso braço, nós não somos chamados para andar de acordo com a nossa capacidade, nós não somos chamados para fazer aquilo que nós damos conta de fazer, nós somos chamados para depender da capacidade e do poder de Deus, querido. Nós somos chamados para depender única e exclusivamente da graça de Deus. Quer ver? Vem comigo para Ezequiel. Estou quase acabando, hein, irmãos? Abra aí, Ezequiel, capítulo 36, versículo de número 25. Tem alguém comigo aqui? Tem alguém recebendo a palavra aqui essa noite? Não falta conhecimento. Falta o que, irmãos? Capacidade. Não falta conhecimento, falta o que, irmãos? Falta poder. Os israelitas diziam: não vamos fazer, nós não vamos fazer, nunca mais nós vamos fazer, nunca mais, nunca mais. E lá estavam eles errando de novo. Nunca mais nós vamos desobedecer. E lá estavam eles desobedecendo de novo. Quantas vezes você não fez isso, meu irmão? Olha o que diz aqui, Ezequiel, capítulo 36, versículo de número 25. Tem algum crente vivo aqui? Irmão, olha esse texto, irmão. Vocês estão comigo aqui? Isso aqui é muito forte, querido, presta atenção. Aspergirei água pura sobre vocês. Quem é que está falando aqui, irmãos? Quem está falando aqui? Deus está falando. E olha o que Deus está falando. Deus está falando assim: eu vou aspergir, eu vou jogar água pura sobre vocês. Presta atenção, meu irmão. Quem é que ocupava essa função de jogar água no povo no Antigo Testamento, para que o povo fosse purificado dos seus pecados? Quem é que fazia isso, irmãos? Quem fazia isso? O sacerdote. Olha o que Deus está dizendo. Deus está dizendo que um dia Ele vai ocupar o ofício sacerdotal. Deus está dizendo: um dia eu vou ocupar a função de sacerdote. E nesse dia que eu ocupar a função de sacerdote, eu vou jogar água em vocês e vocês vão ficar puros. Eu vou jogar água em vocês, eu vou aspergir água sobre vocês, e vocês vão ficar limpos da sua maldade e de todos os seus ídolos. Então presta atenção. O dia em que Deus, o próprio Deus, assumir o ofício sacerdotal, então nesse dia nós vamos ser verdadeiramente purificados. Irmãos, eu não sei se você sabe, mas o Filho de Deus, o Senhor Jesus Cristo, foi ungido com o Espírito Santo. Ele foi ungido pelo Espírito de Deus.
para ocupar 3 ofícios. Qual ofício? De rei, de sacerdote e de profeta. Quando você lê o livro de Hebreus, você descobre que Jesus Cristo se fez sacerdote por mim e por você, por uma outra ordem. Não pela ordem de Levi, mas pela ordem de Melquisedeque. Aliás, irmãos, Jesus não apenas se fez sacerdote. Jesus, ele é o sacerdote, ele é a oferta e o verdadeiro templo de Deus. Ele não é apenas o cordeiro que morre pelo sacrifício. Ele é o sacerdote que oferece o seu próprio corpo no templo que é ele mesmo, o seu próprio santuário. Não no santuário que foi construído por mãos humanas, mas no que o próprio Deus preparou para si mesmo. E escute aqui, querido, no dia em que Jesus se entregou naquela cruz por mim e por você, nesse dia, de fato, pela sua vida, pela entrega do seu corpo, pela entrega do seu sangue, verdadeiramente nós fomos purificados por Deus. A nossa pureza, a nossa justificação, ela não vem da nossa capacidade, não vem da nossa força, ela vem do Cristo que nos purifica. Escuta aqui, você não se purifica para entrar na presença de Deus, você entra na presença de Deus para que Ele te purifique. É diferente. Nós não nos limpamos para entrar, a gente entra para que o sacerdote de Deus, Ele possa nos limpar verdadeiramente. E olha o que o texto continua dizendo. Vocês estão comigo aqui? Olha o que o texto continua dizendo. Versículo 26. Aleluia. Darei a vocês um coração novo. Diga, coração novo. O que é coração? Coração é a fonte da sua vida. De tudo que você deve guardar, guarda o seu, porque dele procede as fontes da vida. Olha o que Deus está dizendo. Eu vou dar a você uma disposição de vida nova. Eu vou dar a você um coração novo. Eu vou colocar um espírito novo em você. Eu vou tirar de você o coração de pedra. E em troca, eu vou dar para você um coração de carne. Eu vou colocar o meu espírito em você. Presta atenção, não é eu vou colocar o meu espírito com você, não é eu vou colocar o meu espírito sobre você, eu vou colocar o meu espírito dentro de você. Eu pergunto aqui, quantos tem o Espírito Santo aqui? Quem possui o Espírito de Deus morando dentro de si? Meu irmão, se você tem um Espírito morando em você, eu tenho uma boa notícia para você. Você tem um coração novo, querido. Você tem uma nova disposição de vida aí dentro de você. Você não tem mais um coração de pedra, você tem um coração de carne. Você tem um Espírito novo. E para que você possua o Espírito Santo, somente com esse coração novo. E Jesus, ou o próprio Deus, termina dizendo: e por causa da habitação do meu Espírito em vocês, eu os levarei. Quem é que vai levar, irmãos? Quem vai levar, irmãos? Deus vai levar. Eu os levarei a agir segundo os meus decretos e a obedecer fielmente as minhas leis. Olha o que Deus está dizendo: por causa da habitação do meu Espírito em vocês, vocês irão andar segundo os meus estatutos. Por causa da habitação do meu Espírito em vocês, vocês obedecerão de maneira fiel a todos os meus mandamentos. Irmãos, o apóstolo Paulo já tinha dito isso para nós. Paulo disse assim, em Gálatas 5: andai no Espírito, e jamais você vai satisfazer os desejos da carne. Você quer vencer a carne? E quer andar fielmente
as leis de Deus para que o seu amor por Ele seja mostrado fiel? Andai no Espírito, e de maneira nenhuma você vai satisfazer os desejos da carne, porque a carne deseja o que é contrário ao Espírito, e o Espírito o que é contrário à carne, e eles vivem em guerra, em oposição um ao outro, e é por essa razão que vocês não fazem o que desejam. E as obras da carne são conhecidas, diz Paulo: idolatria, impureza, imoralidade, desejo lascivo, palavras torpes, indecentes, rivalidades, dissensões, facções, invejas, bebedices. Paulo diz: contra essas coisas eu já vos disse, que aqueles que vivem a praticar essas coisas, sobre eles vem a ira de Deus. Só que ele prossegue dizendo: mas o fruto do Espírito é, diga comigo, o fruto do Espírito. O que é o fruto do Espírito? O fruto do Espírito é amor, a alegria, a paz, a paciência, a longanimidade, a benignidade, a fé, a temperança, o domínio próprio. Paulo diz: e contra essas coisas não existe lei. E ele diz: é por essa razão que os que são de Cristo Jesus crucificaram com Cristo as suas paixões, para que, se vivemos por meio de Cristo, andemos também como Cristo andou. Como Cristo andou? Na dependência do Espírito Santo. Talvez o que falta a você nessa noite não é conhecimento. Você sabe muito bem o que você tem que fazer. Aliás, você sabe tão bem que insistentemente você continua dizendo para Deus: Deus, eu não vou fazer isso. O problema, irmão, não é o conhecimento, o problema é a capacidade. Talvez o que tem faltado a você é a dependência do Espírito Santo, porque essa capacidade para obedecer, irmãos, não está em mim, não está em você, ela está no Espírito Santo de Deus, ela está em Deus. E eu sei que dizendo isso, fica parecendo assim, quer dizer que então eu vou depender do Espírito e eu não preciso fazer nada, né? Como assim? Então, estou tranquilo. Algumas pessoas podem interpretar dessa forma, né? Eu não preciso fazer nada. Não, irmão, você precisa fazer uma coisa. Sabe qual é a coisa? Se entregar ao Espírito Santo. Porque a proposta da graça não é ser para mim e para você uma carta de alforria para a gente pecar enquanto o poder do Espírito não se manifesta. Não, a graça é a nossa testificação de que tudo que nós precisamos para que o nosso amor por Deus seja demonstrado para Ele de maneira perfeita, não está em nós, mas está em alguém que habita dentro de nós, e esse alguém se chama o Espírito Santo de Deus. Talvez seja por essa razão que Jesus disse em Atos 1:8: recebereis o que, irmãos? Capacidade. Recebereis o que, irmãos? Poder. Vocês vão receber poder, poder do alto, quando descer sobre vós o meu Espírito. E vocês, escuta isso aqui, querido, presta atenção. E vocês serão testemunhas. Jesus não disse: e vocês darão testemunho. Porque a intenção de Jesus não é que ninguém dê testemunho, é que você seja um testemunho. É que a sua vida seja o próprio testemunho do Cristo. A palavra testemunha aqui é mártir. E mártir é aquele que testemunha com a sua própria vida. Serão as minhas testemunhas em Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. Talvez o que falta a você não é conhecimento, é capacidade,
poder do alto, é depender mais do Espírito Santo de Deus. A vida cristã, irmãos, não é para ser vivida na nossa força, ela é para ser vivida na força do Espírito Santo, do Espírito Santo de Deus. Amém, queridos? Fica de pé no seu lugar. Ah, Deus, eu me comprometo. Senhor, eu dou a minha palavra, Senhor. Andai no Espírito. Diga para quem está do seu lado aí: andai no Espírito. Quantos querem mais da vida de Jesus aqui? Talvez o que falte a você não é conhecimento, meu irmão. Talvez o que falte a você é capacidade. Essa capacidade que vem do Espírito Santo. Feche os seus olhos. Poder de Deus. Poder de Deus. Poder de Deus para quê? Para entrar no chu? Não. Poder de Deus para manifestar amor dentro da expectativa no qual ele deve ser demonstrado. Poder de Deus para demonstrar o caráter de Jesus, para guardar os seus mandamentos e obedecê-los. Obedecê-los. Feche os seus olhos. Eu pergunto para você nessa noite: quais são as áreas da sua vida que você sabe exatamente o que Deus ensina sobre isso, mas você não tem conseguido obedecer? Quais são as áreas da sua vida que você sabe exatamente o que Deus espera, mas você não tem conseguido colocar em prática? Talvez a sua dificuldade esteja sendo dentro do seu casamento, na relação com os seus pais. Talvez a tua dificuldade esteja sendo no teu trabalho, no testemunho, na relação com o seu familiar, dentro do seu namoro, do seu noivado. Qual é a tua dificuldade? Qual é a expectativa de Deus que você não tem conseguido viver? Eu digo para você, a nossa capacidade, irmãos, vem de Deus. Com seus olhos fechados, suas duas mãos sobre o seu coração. Ore comigo dizendo nessa noite: Senhor, nessa noite, eu quero a tua vida na minha vida. Diga: eu quero experimentar do teu poder para viver uma nova vida, uma nova história. Diga: Senhor, por isso eu me rendo. Diga: eu me entrego e eu te peço, perdoa os meus pecados. Diga: Senhor Jesus, nessa noite eu declaro: tu és o meu único Senhor e suficiente Salvador. Diga: Senhor Jesus, envia ao meu coração o teu Espírito. Diga: para que Ele me dê poder para uma nova vida. Ore também dizendo: e eu, Senhor, que um dia andei contigo, mas eu me desviei. Diga: eu caí da graça. Diga: nessa noite eu volto a ti. Diga: eu volto aos teus braços, na certeza de que o Senhor, por graça, por misericórdia, me recebe de volta em teu amor.
em nome de Jesus. Amém. Com seus olhos fechados, por favor, e as suas duas mãos sobre o seu coração. Se você orou nessa noite pela primeira vez dizendo: eu quero essa vida, eu não quero outra vida, eu quero a vida de Jesus para mim, eu quero essa vida abundante que só Deus pode dar. Ou você diz: um dia eu já andei nos caminhos de Deus, eu já andei nessa vida, mas eu me desviei, e hoje eu estou longe, eu estou afastado dos caminhos do Senhor. Mas você quer voltar a Jesus, você quer voltar para a graça de Deus, você quer estar novamente debaixo da graça de Deus. Nós queremos muito, meu irmão, orar com você, nós queremos muito orar por você. Presta atenção, querido, existe uma vida mais abundante do que essa que você tem vivido. Existe, e ela está em Jesus. Se você fez essa oração nessa noite pela primeira vez dizendo: Jesus Cristo, eu te entrego a minha vida, ou você diz: eu volto aos caminhos do Senhor, sem constrangimento algum, para que a gente possa orar por você, levanta uma das suas mãos, para que eu possa conhecer você nessa noite. Se você diz: eu entrego a minha vida a Jesus Cristo, ou eu volto aos caminhos do Senhor, levanta bem alto uma das suas mãos, por favor, eu quero conhecer você, nós queremos orar por você, levanta bem alto, nessa noite, nós queremos conhecer você. Tem uma mão levantada lá em cima, levanta bem alto. Se tiver alguma mão levantada aí perto de você, me ajuda a observá-la. Tem mais mãos levantadas aqui embaixo, pode levantar. Tem mais mãos levantadas aqui, você pode glorificar o nome do Senhor. Tem mãos levantadas lá em cima, lá no fundo, glória a Deus. Eu vou pedir que vocês que levantaram uma das suas mãos, sai do seu lugar, vem aqui pertinho de mim, por favor. Eu quero orar com vocês. Podem vir, por favor. Vamos aplaudir essas vidas que estão chegando aqui, irmãos. Sai do seu lugar e vem, querido. Por favor, vem. Nós queremos orar com você, queremos orar por você, em nome de Jesus. Vem. Eu vou pedir que você que ficou até agora, segura só mais uns minutinhos, por favor. Nós já estamos encerrando. Nós temos acabado o culto sempre pontualmente às 10, mas hoje nós passamos um pouquinho. Por favor, colabore conosco, amém? Para que a gente não atrapalhe as pessoas que estão descendo. Existem pessoas que levantaram as mãos lá na galeria. Nós estamos esperando por você. Queria que você, por favor, olhasse para quem está do seu lado e perguntasse para ela: meu irmão, como é que está a sua vida com Jesus? Pergunta para ela: como é que está a sua vida com Jesus? Você tem andado com Deus? E meu irmão, se ele olhar para o lado, se ele titubear, você pega ele pelos cabelos e traz ele aqui para frente, amém? Estou brincando. Vem, pode vir. Vamos aplaudir essas vidas que estão chegando, queridos. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Deixa eu dizer algo para vocês que estão aqui na frente. Há alguns anos atrás, eu estava aí onde você está. Eu fiz essa mesma oração que vocês fizeram, a mesma. Tinha um pastor aqui na frente, pregando a palavra de Deus, como eu estou pregando nessa noite. E quando ele terminou a mensagem, ele fez essa mesma oração. Eu repeti a mesma oração com ele. E quando ele terminou, ele falou assim: levanta uma das suas mãos, sai do seu lugar e vem para frente. Eu saí correndo, eu fui a primeira pessoa a chegar. E eu posso dizer para vocês que depois desse dia, a minha vida nunca mais foi a mesma. Nunca mais. Jesus Cristo transformou a minha vida. E o mesmo Jesus que transformou a minha vida vai transformar a sua vida também. Porque nessa noite vocês não estão entregando a vida de vocês para um pastor, para uma igreja ou uma religião. Vocês estão entregando a vida de vocês para Jesus Cristo. Amém? Para Jesus Cristo. Glória a Deus. Igreja, por favor, estenda as suas mãos para cá e orem comigo dizendo: Senhor Jesus, muito obrigado por essas vidas
que se entregam nessa noite. Nós os abençoamos. Diga: Senhor, que eles saiam daqui para viver uma nova vida, uma nova história. Diga que o teu Espírito os ajude a viver em novidade de vida. Diga: Senhor, que a razão de eles estarem aqui, de terem uma nova vida, seja dada a eles. Diga: Senhor, que as cadeias que os prendiam, os vícios, diga, os comportamentos que os prendiam, diga que eles sejam vencidos pelo poder do teu Espírito. Diga que eles saiam daqui para viver essa nova história. Diga: nós os abençoamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos aplaudir essas vidas aqui, irmãos. Glória a Deus. Glória a Deus. Deus abençoe vocês. Olha só, se vocês nos permitirem, nós queríamos muito anotar alguns dados pessoais de vocês, para ajudá-los nessa caminhada com Jesus. Se vocês nos permitirem, se vocês quiserem, nós vamos dirigir vocês para uma sala aqui à minha esquerda, à sua direita. É bem rápido, não vai levar mais do que 2 minutos, ok? Vocês vão ser conduzidos lá, nós vamos dar a vocês um livro de presente. E assim que terminar, vocês podem voltar. Nós vamos estar por aqui. Se vocês quiserem uma oração, faço questão de orar por vocês. Pode ser? Pode ser? Ótimo. Então, enquanto vocês saem aqui à minha esquerda, à sua direita, a igreja vai aplaudir vocês mais uma vez. Vamos aplaudir, meus irmãos. Vamos aplaudir forte, por favor. Aplauda mais forte em nome de Jesus. Glória a Deus. Você está feliz de estar aqui, meu irmão? Glória a Deus. Estenda suas mãos. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus o Pai e a consolação que provém do Espírito Santo seja com o povo de Deus, aqui e espalhado em toda a terra, desde agora e para sempre. Quem crê, diga amém. Dê um abraço a quem está do teu lado. Vai na graça, vai na paz. Para você que nos assiste, que Deus te abençoe ricamente. Vai viver a melhor semana da sua vida. Deus te abençoe.